Graça e paz, queridos. Amém? Vamos ler nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Salomão fez aliança com o faraó, rei do Egito, e tomou sua filha por mulher. Obrigado, Marcão. Trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar o seu palácio, o templo do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado um templo ao Senhor. Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele dia. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e lhe disse: pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino, pequeno, e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa e não me pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas, glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Acordou Salomão e percebeu que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha entrava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, e quando dormia, a tua serva tirou do meu lado o meu filho, e deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas, atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Mas esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho e o vivo é meu filho. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante dele. Ordenou o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. A outra, porém, dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei:
Dai à primeira um menino vivo, de modo nenhum o matareis. Essa é sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, queridos? Salomão pede a Deus sabedoria. Na verdade, Salomão, nós vamos encontrar em Salomão um homem que, ao mesmo tempo, abençoado por Deus, né, promessa de Deus para o reinado de Israel e para seu pai Davi, mas um homem que também, no exercício da sua liberdade, irmãos, ele vai tomar umas decisões erradas, decisões que não são da vontade de Deus. É incrível, incrível, incrível. Nesse capítulo mesmo que nós lemos, nós já vamos ver ele fazendo algumas coisas que não é o melhor de Deus, e a gente precisa focar nisso. O camarada pede a Deus sabedoria, Deus dá, e eu pergunto, sabedoria para quê? Porque na verdade, ele vai agir de maneira que a sabedoria vai ser dele, vai ser admirada por nações de longe, mas ele mesmo vai agir falho de sabedoria naquilo que Deus esperava dele como rei e como um servo, vamos chamar assim, um crente em Deus. É complicado. Os irmãos não jogarem a responsabilidade em Deus por suas escolhas erradas. É incrível, irmãos. A Bíblia é muito boa da gente observar. Como é que pode? Deus escolhe, Deus unge e Deus separa, mas Deus não impede a gente de fazer escolha errada. É incrível. Você tem que vigiar todo dia. Ninguém está seguro, irmão. Ninguém tem a garantia da vida eterna selada. Pode fazer o que você quiser que você vai para o céu. Ninguém. O tempo todo a gente tem que vigiar. E esses exemplos a gente está vendo na Bíblia, né? E eu vou te mostrar que Salomão, irmãos, ele já começa fazendo coisas que não devia, tá? Bem, Salomão começa a armar seu próprio laço ao se casar com uma mulher estrangeira. Você viu aqui que ele casou com uma mulher egípcia? Deus já tinha falado com Israel para tomar cuidado, né? Para não se misturar, né? Enfim, ele vai arrumar uma mulher egípcia. O texto começa dizendo assim: Salomão fez aliança com Faraó, rei do Egito, e tomou sua filha por mulher. Você vai ver mais lá na frente que essa mulher e um punhado de outras mulheres estrangeiras que ele arranjou, foram elas, irmãos, a causa da derrota, da desgraça de Salomão, e foi a causa de Deus, na verdade, ficar aborrecido com Salomão, porque ele arrumou tantas mulheres, e mulheres estrangeiras, e todo tipo de mulher, que essas mulheres levaram ele a pecar. Ele começou a construir, né, altares, estátuas para os deuses das suas mulheres, e o coração dele se inclinou para adorar outro Deus. Sabe, irmãos, a grande lição da Bíblia Sagrada é essa: vigia e ora. Ninguém está garantido de ficar firme com Deus até o dia que Ele nos chamar. Essa é a lição. A grande lição da Bíblia é: a gente precisa tirar da cabeça esse trem que, porque eu sou crente há muito tempo eu estou salvo, porque eu sou batizado eu estou salvo, porque eu sou da igreja tal eu estou salvo. Se não vigiar, irmãos, cai. É o exemplo que nós estamos vendo o tempo todo. Olha para você ver, o camarada já começa a fazer coisa errada. Eu estou adiantando isso, porque nós vamos ver isso lá na frente. Ele acaba aqui de casar, com uma mulher egípcia. E você vai ver lá na frente que essas mulheres, elas vão levá-lo a pecar. Então, irmãos, ele já começa armando um laço, né? Ao se casar com uma estrangeira. E um detalhe, irmãos, os laços, no primeiro momento, não parecem ser laços. Os laços no primeiro momento parecem ser coisa boa, coisa certa, decisões certas, caminhos certos. Os laços parecem assim, as alianças parecem assim, as armadilhas do inimigo sempre vão parecer no primeiro olhar algo bom, vai parecer até que é algo dirigido por Deus. Eu já vi muita gente que se dá mal na vida e vem falar: não, mas Deus dirigiu, Deus falou. Será que Deus dirigiu, Deus falou? Ou será que Deus fez aquilo que Ele faz sempre? Ele nos deixa fazer as nossas escolhas. Mesmo um homem ungido, uma mulher ungida, mesmo um homem que segue a Deus, como é o caso aqui de Salomão, né? Na verdade. Então, irmãos, ele faz isso, né? Ele arma um laço para ele mesmo quando ele se casa, né? E logo depois a Bíblia vai mostrar, irmãos, um detalhezinho
um parêntesezinho, que o povo, né, Salomão estava determinado a edificar um palácio, o templo e as muralhas de Jerusalém. Mas o povo não tinha ainda o templo, então eles adoravam a Deus, eles sacrificavam, diz aqui, nos altos. O povo não tinha ainda um lugar, a casa de Deus para fazer. E aí vai dizer que Salomão amava a Deus e andava nos estatutos de Davi, seu pai, versículo 3. E o povo continuava oferecendo os seus sacrifícios nos altos e queimando incenso. Veja bem, Salomão amava o Senhor, mas acabou de cair num laço, que é casar com uma mulher estrangeira, que no futuro vai levá-lo a cair e a pecar. Você está entendendo? Eu queria que você entendesse assim. A própria Bíblia diz que ele amava a Deus. Eu já vi, talvez você possa pensar que porque você ama a Deus, talvez você pode pensar porque você está servindo Deus hoje, mas numa garra, numa graça, você está num calor de amor para o Senhor. Talvez você possa pensar que porque você está assim, você não vai tomar decisão errada e nem fazer coisa errada. E aqui, acabou de dizer para nós, o camarada estava naquele amor, naquele fervor. A Bíblia chega a dizer que no versículo 3, Salomão amava o Senhor, mas acabou de fazer algo que vai lá na frente derrubá-lo. Isso, irmãos, é para a gente ver como funciona o mundo espiritual. Eu já disse para vocês que o meu entendimento de Deus, eu olho muito pela Bíblia. Eu não quero conhecer Deus eu não quero conhecer Deus por filmes, não quero conhecer Deus porque os outros pregam. Eu quero conhecer Deus pela Bíblia, o jeito que Deus é. E a forma como eu vejo Deus com relação a nós é a seguinte: Deus está perto, mas bem perto, colado em mim. Eu não vou dizer que Ele está em mim, Ele está colado em mim, mas Ele me deixa fazer tudo o que eu quiser, mesmo o que é errado. É essa figura que eu tenho de Deus. Ele está aqui colado em mim. Cada passo que eu dou, Ele vai, eu volto, Ele volta, eu vou para frente, Ele vai, eu olho para cima, Ele olha, mas Ele não interfere, Ele deixa eu escolher e fazer aquilo que é errado. E é isso que confunde muita gente, crente, que acha, porque está muito na presença do Senhor, está no óleo, no azeite, como eles dizem, a pessoa acha que existe um poder sobrenatural de Deus que vai barrá-lo no pecado, e a pessoa pensa que tudo que ele faz está certo. Não, querido, está aqui para nós. Ele acabou de casar com a mulher estrangeira, que lá na frente vai levá-lo ao pecado, e a Bíblia está dizendo que ele amava a Deus. Então ele era um camarada que amava a Deus, mas Deus não impede, Deus não põe uma barreira para que você, irmão, mesmo na graça, cheio do poder, cheio da unção. É por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande com dons espirituais, entre aspas. As pessoas confundem as coisas. As pessoas acham que porque tem um dom espiritual, ele é melhor do que todo mundo e mais santo. Costuma estar com a vida mais podre do que o camarada que está lá no mundo. Porque não entende isso. Você lembra lá que Jesus disse que no final dos tempos, muitos virão: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Quer dizer, era profeta, né? Senhor, no teu nome expulsava demônio. Olha para você ver, crente daqueles bons expulsava demônio. No teu nome, Senhor. E o Senhor vai virar e falar o que para eles? Quem lembra? Então não é por aí. Não é por ser muito poder e espiritual, e nem é muito por também estar naquele fervor do primeiro amor. O que quer dizer, queridos? Que Deus vai nos barrar, nos impedir, tudo que a gente faz está correto. Acabamos de ver isso. Eu quero frisar isso para que os irmãos saiam daqui hoje com uma chave espiritual. Qual a chave espiritual? Em todo tempo eu preciso avaliar meu comportamento, avaliar minhas atitudes, porque isso não quer dizer, por eu estar hoje muito bem, não quer dizer que eu esteja fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. É isso que nós estamos vendo. E Deus não põe barreira e nem impede, como nós estamos vendo aqui. Então os altos era o lugar que o povo ia, né? Aí de repente Salomão vai para Gibeon e lá ele sacrifica ao Senhor. E quando ele sacrifica ao Senhor, irmãos, Deus vai lhe aparecer em sonho. É a primeira de outras vezes que Deus vai aparecer mais uma vez quando ele faz o templo. E depois Deus vai aparecer para ele para dizer que está aborrecido com ele. Não estou agradando o que você faz. Enfim, não teve muitas aparições de Deus para Salomão, poucas, mas essa já é uma que fica marcada. Então Deus apareceu a ele e ele era em sonho. Deus não apareceu
visivelmente para ele numa nuvem, numa coluna de fumaça, como era o caso lá atrás com Moisés. Era um sonho, né? E aí ele acordou daquele sonho, e Deus no sonho fazia uma pergunta para ele: pede o que você quiser que eu te dê. Pede o que quiser que eu te dê, né? Então ele vai ter essa experiência. Deus então vai oferecer a oportunidade dele pedir o que ele quisesse. E ele vai pedir a Deus apenas uma coisa, né? Primeiro ele se apresenta a Deus humildemente, quando ele diz: eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair, nem como entrar. Ele chega se humilhando diante de Deus: olha Deus, eu sou um menino, eu não tenho experiência. Ele não quer dizer que ele era um menino em idade, mas ele quer dizer assim: eu sou novo e inexperiente, não sei como proceder como um rei, né? Eu não sei agir como um rei, né? E diz mais, versículo 8: teu servo está no meio do povo que o Senhor elegeu, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, verso 9: dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Então, queridos, é um exemplo para nós, e eu queria até pensar nisso. Nós vamos terminar na conclusão falando sobre isso, porque o nosso desejo aqui no estudo não é aprofundar teologicamente, mas trazer lições para que você possa aplicar no dia a dia. Aqui nós já vimos um comportamento de Deus, a forma de Deus agir, que mostra o caráter de Deus. Então hoje você já sai com essa. Você pode estar muito bem espiritualmente, como eu mostrei aqui para você, que a Bíblia chega a dizer que Salomão amava a Deus, mas não quer dizer que você esteja fazendo aquilo que Deus gosta. Isso não te impede. Amar muito a Deus e estar naquele fogo não quer dizer que suas decisões são corretas. Por isso que tem muita gente que está cheio do fogo, desonra marido, desonra mulher, mulher desonra marido, família, desonra autoridade, pastor. Por isso que mesmo a pessoa está naquele fervor daquele amor, ele às vezes continua na prática do pecado, é desonesto, enfim, um punhado de coisa. Porque isso não interfere em nada. Amar a Deus é uma expectativa, né, que o próprio Deus tem com relação a nós. Ele espera que a criatura, né, que a criatura toda o louve. Ele espera que todo ser que respira o louve. Essa é a verdade. Então é uma expectativa de Deus. Isso não influencia em nada, isso não muda a Deus. E se a gente vigiar, não vai mudar a gente também. O que vai nos mudar e transformar é o nosso posicionamento diante da ordem, do estatuto, do mandamento de Deus. Se a Bíblia fala não faça isso, é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar. Não é aquele fervor, daquele amor, nada disso. É o teu comportamento depois de conhecer a verdade. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade é o quê? Vos libertará. Então, bem, você conhece a verdade, agora anda nela, porque aqui o texto vai deixar claro que Deus até vai dar uma promessa para Salomão, uma promessa condicional. Ele vai falar assim: se você, verso 14, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, assim como Davi andou, eu vou prolongar os teus dias. Deus deu uma promessa para ele condicional. Deus deu para ele sabedoria e riquezas, porque ele pediu sabedoria, e Deus falou: te dou riqueza também. Mas agora, a vida longa, ele disse assim: eu vou te dar, mas com uma condição. Não é só porque agora você pediu sabedoria, eu vou te dar, junto com a riqueza que eu vou te dar, enfim, eu vou te dar agora a vida longa. Ele falou: não, se você andar nos meus caminhos, ou seja, se você me obedecer, eu vou fazer você viver muitos anos. Veja que é uma condicional. A gente às vezes confunde tudo e pensa que tudo está num pacote só, e não está. Então, queridos, repito, o que vai te mudar você no seu relacionamento com Deus, é o teu nível de obediência a Deus. Quem agrada a Deus é quem obedece a Deus, anda nos seus caminhos, nos seus estatutos. Depois você dá uma lidinha em Deuteronômio 28, você vai ver a primeira parte de Deuteronômio 28, vai falar das bênçãos, e a segunda vai falar das maldições. Ali é tudo condicional. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, e andar nos seus estatutos, ouvir atentamente e colocar em prática, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão, ou te seguirão. Condicional.
Então isso é que muda a obediência, né? Enfim, então para os irmãos pegarem essas chaves bíblicas e notar, eu tenho que obedecer a Deus, é isso que importa, é isso que vai mudar, vai me fazer mudar, é a obediência. Não adianta você ouvir a vida inteira o que deve ser feito e não fazer. Você é desobediente, não agrada a Deus, não vai mudar, sua vida não vai mudar em nada, se você viver a vida inteira ouvindo o certo e não colocando em prática. Então foi assim que aconteceu, irmãos. Deus aparece a ele e lhe oferece a oportunidade: olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. E ele vai e pede a Deus sabedoria. Deus se agrada e vai dar para ele então mais do que ele pediu. Verso 10 vai dizer: essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por ele ter pedido tal coisa. E Deus disse: olha, já que você pediu esta coisa e não me pediu muitos dias, nem riqueza, nem vida, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste discernimento. Verso 12: eu farei segundo as tuas palavras, ou seja, eu vou te dar sabedoria para você discernir, e te darei um coração sábio e entendido, que igual a ti não houve, e depois de ti também não se levantará. Aí o verso 13: também até o que não pediste te darei, riquezas e glória, para que não haja outro igual a ti nos teus dias. Sabedoria, Deus disse que não houve antes e nem haveria depois, mas agora riqueza é só nos teus dias. Ninguém no teu tempo será tão rico como você. Verso 13. E aí Deus vai e diz para ele algo que é condicional: e se você andar nos meus caminhos, então, nos meus estatutos, nos meus mandamentos, eu vou prolongar os teus dias. É uma proposta. Aí já não é mais eu estou te dando porque você me pediu aquilo. Então Deus, irmãos, ofereceu uma oportunidade para que ele escolhesse algo. E quero te fazer uma pergunta agora. Se Deus falasse a mesma coisa com você agora, se Deus falasse assim: pede o que você quiser que eu te dou, o que você pediria? Agora. Pede o que você quiser que eu te dou, o que você pediria? Isso é sério, querido, porque eu me preocupo muito com oração que não é atendida. Por que será que tem oração que a gente faz e não é atendida? E tem outras que são atendidas. A gente precisa aprender muito sobre oração. Eu tive pensando num dia também, em alguns dias da minha vida que eu tive também encurralado, em um momento muito difícil. Em 1997, eu levei a Narcil para o hospital praticamente morta. O médico disse que se eu demorasse 2 minutos ela morreria. E ela ficou lá no hospital e recuperou rápido ela veio embora. Mas eu me lembrei de uma coisa: naquela época eu fiz uma oração a Deus e fiz um compromisso com Deus. O que eu pedi era que ela não morresse, que ela vivesse. O médico falou: se demorasse 2 minutos ela morreria. Por quê? Porque a pressão dela estava 2. A pressão tem que estar 12/8, a dela estava 2. 2 não sei por quanto, porque não tem nem jeito. Eles aplicaram sal na veia dela e não subia. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Às vezes, querida, a gente tem que aprender a orar. Às vezes situações vêm sobre nós, é prova, Deus querendo que a gente mude a rota da nossa vida. E a gente não entende. Tem tanta coisa que você pode, tanto compromisso você pode assumir com Deus, que pode Deus olhar e falar: opa, gostei desse seu pedido, então eu vou fazer isso, já que nós estamos num acordo. Só que as pessoas não querem isso, as pessoas não querem ter compromisso. Aí eu pensando, eu imagino, olha, e tem certos compromissos que se você fizer, presta atenção, se você segurar isso aí, sua vida muda, sua vida de oração. Tem certas coisas que Deus já dá a chave para a gente: faz isso, que eu preciso disso. Por exemplo, Jesus já dizia naquele tempo: a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Se você fizer um compromisso com Deus de ser um daqueles que ele falou que era pouco, querido, ele muda um mar de lugar, porque ele está buscando obreiro. A seara é grande e tem pouco trabalhador. Está vendo, querido? São chaves espirituais que está aí, mas na verdade as pessoas não entendem, não param para pensar. Se você fizer o pedido certo,
Deus vai dar o tamanho, e na verdade está esperando que você faça isso. Se a seara é grande, sabe por que Jesus, na verdade, a seara é grande e poucos são ceifeiros? Quem aqui já viu aquelas avisos de emprego, vagas? Já viu aquele negócio de vagas? É aquilo, querido, é a mesma coisa de vagas de obreiro para pregar, para cantar, para tocar, para limpar a igreja, para trabalhar. Tem vaga, Jesus disse lá, mais de 2 mil anos, tem vaga. Mas ninguém quer trabalho. Se você pega e fala, Deus, eu assumo uma vaga dessa, socorre, não deixa minha mulher morrer, não deixa meu filho, não deixa meu pai, não deixa, Senhor, me socorre. Eu pego essa vaga. Isso é um compromisso que você faz com Deus, é uma aliança, é um voto, e Deus se agrada do voto. Mas é claro, você tem que fazer isso para poder cumprir, não é de boca. Mas é o que Deus, na verdade, Ele cria situações, queridos, para que a coisa aconteça, a gente não entende, seja lá o que for, tá? O milagre que você busca, o negócio é que a gente pede milagre sem compromisso. Você não quer um milagre com compromisso, então não acontece, a oração não funciona, nada acontece. Você já notou isso? Oração que não funciona, porque é oração sem comprometimento. Não há um comprometimento seu. Deus não dá nada de graça, querido. Eu já falei para você, Deus não dá nada 0,800. Ele só dá aquilo que é útil, que tem valor. O próprio Paulo disse, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Necessidade. Eu estou te dando isso só para você entender. Por que tem oração que funciona e não funciona? É oração sem comprometimento. Que Salomão fala? Isso no sonho, que ele teve um sonho e ele entendeu que era Deus falando com ele. Deus falou, pede o que você quiser que eu te dou. Por isso que eu falei para você, que se Deus falasse para você, pede o que você quiser, que Ele te dá. Aí você pede e Ele não dá. Por que não dá? Porque não tem comprometimento. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Cadê o seu comprometimento? O que você vai fazer? Você quer um carro para quê? Você quer cura para quê? Não, cura minha esposa, que eu preciso de uma esposa para te servir, eu vou ser um obreiro. Um exemplo. Faz isso, Senhor, que eu preciso para fazer aquilo. Fechou, querido, é na hora, Deus sela. Eu estou te dando umas dicas para que você entenda por que às vezes a oração não funciona. É uma oração egoísta, é uma oração sem comprometimento, é uma oração que não vai atingir a expectativa que Deus tem, ela não vai funcionar. Aqui Salomão fez um pedido, irmãos, que atingiu a expectativa de Deus. Israel era um povo grande, ele chega a dizer, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor elegeu, um povo grande, um povo que estava sofrendo desde de Saul, primeiro rei, né? Fez mal, um povo sofrido com muitas guerras e batalhas, e agora era ele que era o rei. Então o pedido que ele faz não é para ele, ele pede para o povo, Senhor, já que eu estou neste lugar de reinar, então é o seguinte, me dá condições para eu cuidar bem deste povo. Fechou, querido, o povo escolhido de Deus, o povo que agrada a Deus. Então para aí, deixa eu pedir a Deus algo que não vai me fazer avacalhar com o plano de Deus para esse povo. Salomão não pediu para ele, pediu para o povo. Então Deus falou, olha, eu vou te dar o que você pediu, gostei, vou pedir o que você pediu, vou te dar o que você pediu e vou te dar um pouco mais, vou te dar riqueza, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E olha, e se você me obedecer, andar nos meus caminhos, eu vou te dar muitos anos de vida ainda aqui na terra. Entendeu, querido? Por isso que eu te perguntei, que se Deus te falar agora, pede o que você quiser, o que você pediria? É para te chacoalhar. Se você fizer um compromisso com aquilo que você pede, Deus vai te dar. Agora, se não tiver, se o que você te pedir não estiver dentro do plano de Deus para alguma coisa, vai continuar pedindo e não vai ter. E vai ficar frustrado, e vai ser enganado ainda por essas igrejas aí que te enganam e falam que pode pedir, vem para cá, dá um dízimo aqui, dá uma oferta aqui que você ganha, ainda vai ser enganado. Então, queridos, eu te digo isso para que você aprenda que certas orações não são atendidas por falta ali de comprometimento de quem está pedindo, e muitas vezes o que se pede não tem utilidade nenhuma para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Então, quando você pede algo que é útil para a glória do Senhor, no caso de Salomão era, o povo escolhido de Deus seria governado por ele, e ele disse, eu sou um menino, eu sou pequeno, não sei nem entrar, nem sair, então dá para mim condições para cuidar do teu povo. Ele não ganhou só o que ele pediu, ele ganhou mais.
outro detalhe importante naquilo que a gente pede dentro do plano de Deus, é que você é muito beneficiado com aquilo que você pede. Você pede para servir o povo. Deus, me dá condições cura minha coluna para eu poder dobrar a coluna e poder limpar a igreja. Ajuda minha coluna a melhorar, Senhor, para que eu possa limpar o pé do meu irmão, lavar o pé do meu irmão. Você está pedindo algo, Deus te dá aquilo que é para glorificar Ele, dá mais ainda. Dá mais ainda. Conheço uma pessoa que um dia pediu a Deus que queria dar um dízimo alto na igreja. E essa pessoa teve um trabalho que deu a ela um dízimo alto. Veja bem, ela não pediu um trabalho para ganhar muito. Ela pediu, Senhor, tem um sonho e um desejo de dar um dízimo alto. Veja um pedido certo. Ele não pediu, eu não quero, ele não falou, Deus, me dá um trabalho para ganhar tantos mil. Ele falou assim, eu quero que o Senhor me dê condições de dar tanto de dízimo. O dízimo dessa pessoa subiu 10, 20, 30, 40, 50 vezes, porque ele começou a trabalhar e Deus progrediu o seu trabalho. São orações, irmãos, com objetivo que agrada a Deus. Deus vai fazer. Agora, fora disso, não vai. Então, queridos, Deus deu a oportunidade. Pega a oportunidade que você tem hoje de fazer um pedido a Deus, que vai fazer com que Ele te dê, não apenas para te alegrar o coração, mas para que o nome dEle seja glorificado, o propósito dEle seja exaltado na terra, o nome dEle seja exaltado, né? E com esse pedido humilde, então, irmãos, Deus lhe dá também riquezas, promete dar vida longa, se ele obedecesse ao Senhor. Logo em seguida, irmãos, nós vamos ver, a partir do versículo 18, um exemplo da sabedoria que Deus havia dado a ele. Aparece duas mulheres, na verdade duas prostitutas, o versículo 16 deixa bem claro, todas elas tinham um filho, e aí na hora de dormir, uma mulher deitou por cima do seu filho, o filho morreu, e aí entrou a confusão. As duas foram lá alegando que o filho era dela, e Deus ali mostrou para o povo de Israel que Salomão estava ungido com sabedoria. Ele manda trazer uma espada, coloca a criança viva lá, e falou, vamos dividir a criança em duas, uma parte para uma mãe e uma parte para outra. Naquele exato momento, uma das mulheres gritou, não mata o menino, porque eu prefiro ver o meu filho vivo do que morto. E a outra que está, não, mata, divide o menino, divide ele para nós duas. E aí, claro, irmãos, fica muito claro quem era a mãe e quem não era. A mãe de verdade prefere ver o filho vivo, por aí, do que ele morto. Né? Então aí a gente fica muito claro para nós, essa sabedoria que é divina, e aí nós vamos encontrar também que Israel passou a temer ao rei, porque eles viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Só que um detalhe que é muito importante na nossa lição, é que esse exemplo de sabedoria de Salomão como rei, é um reflexo, irmãos, mínimo, pequeno, do reinado do Messias, do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso é um reflexo mínimo, e se você for olhar essa sabedoria vinda de Deus e outros exemplos que nós vamos encontrar de sabedoria no reinado de Salomão, é um exemplo mínimo, muito pequeno, um reflexo pequeno da sabedoria de Jesus Cristo como rei, como Messias, como Senhor, que de fato, né, esteve no mundo, agiu com extrema sabedoria, mas foi rejeitado. E certamente o Senhor há de aparecer, há de reinar, e aí o mundo, irmãos, vai estar muito bem descansado nas mãos do Senhor como rei. Isaías lá na frente vai falar muito deste reinado de sabedoria, como o Senhor o ungiu com espírito de sabedoria, de poder, de graça, dando um exemplo claro, né, daquilo que nós estamos falando sobre o reinado do Messias, né, de Jesus Cristo. Então, no geral, que nós podemos tirar para nós desse capítulo 3, entre muitas outras coisas, esses exemplos e essas lições maravilhosas para a nossa vida, irmãos. Podemos concluir, tirando para nós lições, que a oferta de Deus, o pedido de Salomão e a resposta de Deus não fizeram com que Deus impedisse Salomão de fazer escolhas erradas. Devemos vigiar em nossas escolhas e não depositar em Deus a responsabilidade que temos sobre as nossas próprias decisões. O texto começou mostrando ele casando, né, com uma mulher egípcia.
não devia ter feito isso, mas ele fez. O que nós vamos encontrar? Deus vai e oferece a ele, dá uma oferta, pede o que você quiser, né? Ele pede e Deus dá uma resposta. Mas nada disso fez com que Deus impedisse ele de tomar decisões e fazer escolhas erradas. E a lição que nós devemos tirar é: devemos vigiar em nossas escolhas e não depositar, não jogar em Deus depois a responsabilidade que temos sobre as nossas próprias decisões. Eu mesmo já cheguei a fazer casamento e que a pessoa ficou teimosa dizendo que era Deus, e eu falei: não é Deus, vigia. Eu e minha esposa, não casa, cuidado, não, mas Deus falou, deu tudo errado. E onde fica Deus numa dessa? Está vendo como é que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que entender, querida, não podemos depositar em Deus, jogar para Deus: não é Deus falou para eu casar, Deus me deu isso. Não, Deus, não estava Deus nisso. Então a gente precisa vigiar e não depositar em Deus a responsabilidade das nossas escolhas, né? Deus levanta mula para falar com a gente, amém, queridos? Amém? Deus levanta mula para falar. Sentado lá na minha casa, eu falei: filho, não casa, você não tem condição, não vai dar errado. Não, mas Deus falou. Eu falei: Jesus, você tem certeza que é Deus? Tem. E aí, separa, e aí? Posso fazer o quê? Eu sou só o pastor, né? Eu não sou Deus. Se Deus falou, está falado. Só para os irmãos entenderem, querido, vou repetir essa frase: devemos vigiar em nossas escolhas e depois não jogar em Deus a responsabilidade que nós temos sobre as nossas próprias escolhas. Por isso devemos conhecer Deus a cada dia. O melhor posicionamento de um servo, de uma serva que quer ser abençoado, é ficar quieto e deixar Deus agir. Fica quieto, né? Lembra lá do Salmo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O servo e a serva que quer se dar bem em todas as áreas da vida, aprende a ficar quieto. Baixa a bola, fica tranquilo, fica quieto, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, porque por causa disso aí, depois não tem como a gente jogar a responsabilidade para cima de Deus. Não é assim que funciona. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos, vendo Salomão crescendo como rei, a sabedoria, a fama dele vai crescer, vai longe, e aí nós vamos vendo Deus agindo na vida dele por um tempo. Depois ele vai desviar-se dos caminhos do Senhor e já era, amém? Obrigado, Deus, te agradeço, porque o Senhor nos ensinou nesta noite, através do texto que lemos, que mesmo que nós amamos ao Senhor, e o Senhor saiba disso, isso não vai nos impedir de fazer escolhas erradas, que no futuro vão nos prejudicar, como é o caso de Salomão. Nós te pedimos então agora graça, sabedoria para isso. Salomão pediu ao Senhor sabedoria para servir a Israel, e o Senhor deu a ele mais do que ele pediu. O Senhor deu riquezas, o Senhor deu vitórias, e o Senhor prometeu longos dias de vida se ele obedecesse ao Senhor. Da mesma forma também eu peço a Ti, que cada um de nós aqui nesta noite, todos aqueles que vão ouvir e assistir esta palavra, que o Senhor possa também dar oportunidade a eles de investirem no Teu povo, no Teu reino de alguma maneira. Peço que o Teu Espírito Santo guie uma pessoa, uma vida, para que cada um deles possa conduzir a Ti, ó Senhor, possa conduzir a salvação em Cristo Jesus, possa discipular, possa ter amor e ver aquela alma sendo desenvolvida, crescendo a cada dia, mudando de vida, transformando, se tornando um novo homem, uma nova mulher. Isso, Pai querido, isso é discipulado, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Peço que o Teu Espírito Santo faça isso com cada vida que nos ouve, faça-nos discipuladores de pessoas, assim como o Senhor, ó Deus, caminhou e teve ao Teu lado 12 discípulos que tiveram a oportunidade de aprender com o Senhor os princípios do reino de Deus. Eu peço que o Senhor também faça de cada um de nós discipuladores
do reino, Pai, que venha aprender do Senhor, para que o teu reino venha a nós, para que o teu reino seja estabelecido, assim como oramos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixa viver uma vida infrutíferos, ó Deus, improdutivos, mas faça-nos produtivos para a glória do teu nome. Repreenda também o inimigo, devorador, ó Deus, que tenta, ó Deus, nos afastar e nos tirar dos propósitos do teu reino. Nós nos preocupamos muito, Deus, com nossas coisas pessoais, materiais, e nos preocupamos pouco com aquela que diz respeito ao reino de Deus. Por isso eu peço a tua graça e a tua ajuda, Pai. Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Tenham uma ótima noite. No final de semana, se Deus dá graça, nós estaremos juntos. Obrigado. Vai com Jesus.